Olá, queridos. Eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor. Estamos aqui na abertura do nosso culto dominical. Que Deus possa nos dar essa oportunidade de, mesmo distantes, mas unidos no mesmo espírito e por meio das nossas tecnologias virtuais, podemos adorar, glorificar a Deus e aprender sobre Ele. E dentro dessa forma que nós encontramos de poder adorar, cultuar a Deus e termos um relacionamento pessoal, mesmo que distante, eu quero fazer a nossa devocional aqui, lendo lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. Nós temos alguns irmãos que estão na leitura de Ezequiel. E essa semana eu falei um pequeno estudo sobre o livro de Ezequiel, porque ele é meio complicadinho, né? Para entender, e eu vou fazer um estudo junto com vocês. Mas no capítulo 37, onde conta aquela história do Vale dos Ossos Secos, tem aquele momento que Deus traz uma promessa de restituição, de conserto, de mudança daquele estado que aquelas pessoas, o Vale de Ossos Secos era a espiritualidade do povo de Deus, estavam secos, estavam mortos, e o Senhor então promove aquele milagre, né, na visão, na mensagem profética. E aí tem a continuação desse texto que é muito importante e serve para nós hoje como igreja. O que Deus está fazendo nesse tempo? Por que esse juízo veio para o mundo e o que Deus quer que nós como igreja vivamos? Preste atenção. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, as sepulturas espirituais, né? E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele: por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro para que se unam e se torne uma só na tua mão. Deus está falando aqui, se fortaleçam. Eu, através do meu espírito, tirarei a morte espiritual das suas vidas e farei de vocês um povo forte para anunciar o meu nome. E juntem-se ali, né, aquela profecia, aquela palavra profética de fazer com que duas tabuinhas com os nomes de Judá e de Israel estivessem ajuntadas, significava que Deus quer o povo todo junto. Ele não quer separação, ele quer o povo dele junto, tá certo? E é isso que nós vamos fazer hoje, cultuar ao nosso Deus em uníssimo. Queridos, eu quero deixar para você aqui alguns avisos com relação ao funcionamento da nossa igreja e outras coisas, né? Nós estamos com um concurso sobre a vida de Raposo Tavares, onde os nossos meninos e meninas, né, de 9 a 11, de 12 a 16 e de 16 acima, participam, preparando ali uma redação, ou então um áudio ou um vídeo de 3 minutos. As redações nós temos ali o tamanho mínimo delas, e que todos já sabem. Então, até dia 25, se não me engano, no próximo sábado, nós estaremos recebendo essas redações, ou esses áudios, esses vídeos, e teremos ali uma premiação, usando esse tempo para nos aproximarmos de Deus, conhecermos mais a Deus, mas e fazer com que nossos meninos e meninas conheçam os homens que Deus usou para que a nossa terra fosse do tamanho que ela é, como ela é, né? Então, Raposo Tavares tem uma história muito bonita. Já expliquei que as visões dos historiadores modernos são bem complicadas em relação a ele por causa de ideologias, mas que vale a pena conhecer a vida de Raposo Tavares, sim. Tá certo? Nosso grupo de leitura da Bíblia, como eu disse, tem alguns irmãos que estão em Eclesiastes, tem uns que estão lá no Novo Testamento ainda, não tem problema. Maravilha, glória a Deus. Tem gente que não terminou os Salmos. Muito obrigado, Deus, por essas vidas que estão lendo. Não importa o ponto que você está. Importante que nós estamos juntos, né? Mais de 20 pessoas ali lendo a palavra de Deus. Isso vai fazer diferença na vida dessa igreja. O avivamento que nós estamos buscando, queridos, são essas 30 pessoas que estão orando todos os dias. São esses mais de 20 que estão buscando a palavra de Deus todo dia, sem contar aqueles que não se manifestaram por um motivo ou outro, não sei porquê, mas às vezes não se manifestaram, estão orando e estão também participando da leitura. Mas esse grupo que se posicionou, que deu a cara, muito obrigado. Vocês não sabem o bem que vocês me fizeram nessa quarentena, tá certo? Então permaneçam firmes nele. Segunda-feira eu vou estar organizando melhor ainda esse grupo de leitura nosso. Organizamos nosso grupo de oração. Você já orou hoje? Queridos, não temos mais horário fixo para orar, mas você tem a incumbência, a obrigação de por 20 minutos colocar nossa nação, colocar nossa igreja e nossa família na presença de Deus, né? Quando eu digo nação, diz a nossa terra aqui também, e os líderes que vivem nela, tá certo? Plantões da igreja.
o pastor vai fazer de maneira assim, não exatamente no mesmo horário, mas estaria anunciando com antecedência, né? Normalmente eu faço ali das 10h30 até meio-dia, mas eu posso alterar. Se você tem o desejo de estar na igreja, pastor, mas eu gostaria de estar lá 3 horas da tarde. Ou eu mudo o plantão para esse horário, para poder abrir e você estar ali, ou então eu abro a igreja para você. Falo, pastor, quero ir lá orar, falar com Deus lá naquele lugar. Não tem problema. Eu abro a igreja para você, fico com você ali orando. Tá certo? De máscara, né? Tem uns que a máscara ajuda nessa época, assusta menos o povo, né? Então é isso aí, queridos. Tá bom? Nossos plantões vão continuar. O pastor avisa com antecedência. Essa semana nós fizemos 3 ou 4. Acho que eu fiz o quarto agora. E farei pelo menos de 3 a 4 plantões toda semana até que termine essa quarentena que nós estamos respeitando. Certo? E só um detalhezinho. Para aqueles que estão participando ali da disputa sobre a redação, né? Disputa não, conhecimento sobre Raposo Tavares, esses aqui são alguns dos prêmios que eu estarei distribuindo, né? Aqueles que participarem, aqueles que tiverem um aproveitamento melhor, tá certo? O outro foi com chocolate, agora esse vai ser com livros, mais conhecimento ainda. Mas voltando então ao funcionamento da nossa igreja, eu quero que você saiba o seguinte. Conversei com o irmão Hilário agora, acabei de sair da igreja e ele estava lá e nós tivemos um momento que pudemos conversar, né? Distante, cada um com a sua máscara, mas tivemos a alegria de estar ali, né? Mais uma irmãzinha passou lá também, deixou a sua uma contribuição e é para isso que os plantões estão abertos, né? Para você participar da vida da tua igreja. Muito bem, e conversando com o irmão, nós dois que temos uma incumbência, junto com mais outros 4 irmãos da nossa diretoria estatutária, que em última instância tem as definições e as soluções têm que ser tomadas nesse âmbito. Algumas delas, a presidência e a vice-presidência também têm autonomia para fazê-lo. E entre nós dois, nós chegamos nesse consenso que eu vou confirmar com os outros irmãos da nossa diretoria estatutária, viu? Porque eles são atuantes e nós precisamos ouvir a sua voz. Mas a nossa igreja, pela presidência e pela vice-presidência, entende o seguinte: as autoridades do país dizem que há um pico de contágio muito forte entre o dia 20, o dia 24, 25, e o pico sendo ali entre o dia 21 e o dia 22. Todos entendem que 14 dias depois desse pico, nós teremos ali respostas desse pico de contágio. Então, não há como você não entender e não compreender pela orientação do Ministério da Saúde. Queridos, nós não estamos falando aqui de politização e de ideologia, tá? Por favor. Nós estamos falando daquilo que o próprio governo orienta e especialmente levando em consideração as pessoas que estão nos grupos de risco. Se você pode trabalhar, se você pode estar ganhando o seu pão, amém. Eu tenho coberto vocês com oração o tempo todo. E dou o maior apoio para quem pode exercer suas atividades sem pôr em risco a própria família e os seus concidadãos. Cidadãos, né? Concidadãos. Tá certo? Então aqui não é nenhuma postura ideológica não, viu? Nós queremos apenas aquilo que o Espírito Santo traz para nós de alegria. Então os nossos irmãos que têm riscos, e eu faço parte desse, uma boa parte da igreja também o faz, na sociedade toda, mais de 1/3 das pessoas estão inclusas, né, nesses riscos. Então, diante disso, diante desses fatos, a igreja, com bom senso, nós estabelecemos o seguinte, que até o dia 5 de maio, nós estaremos com as nossas atividades suspensas, aguardando esse pico que deve acontecer entre 21 e 22 de abril, as consequências deles, que normalmente são 14 dias depois, e aí em cima dessas consequências nós vamos sentar de novo e decidir, podemos abrir, podemos retornar. Você poderá dizer, pastor, mas tem igrejas que estão se reunindo. Irmão, cada uma delas tem a sua liderança, tem a sua dificuldade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada uma dessas igrejas que estão abertas, eles têm dificuldades tremendas financeiras para a manutenção dos seus líderes. E eu não estou aqui julgando, eu estou entendendo e compreendendo a postura deles, que inclusive é legal. Eles estão autorizados para pessoas de 14 anos acima até 60, né? De 59 a 14 podem participar dos cultos com uma série de restrições. Por que nós não estamos nesse grupo? Queridos, porque nós entendemos que nós estamos, por causa de 10, 15 dias, criando riscos desnecessários.
E para a honra e glória do Senhor, a igreja tem respondido nesse momento, por incrível que pareça, com mais fidelidade ainda com relação a dízimos e ofertas do que no passado. Então, nossa igreja, eu repito, para a honra e glória do Senhor e para a alegria do pastor sobre a tua vida, que tem sido fiel, porque eu sei que Deus vai honrar isso na tua existência. Então, nós não temos essa necessidade ainda. E vou te dizer só mais uma coisinha: o pastor está trabalhando mais agora do que quando tinha os cultos, você pode ter certeza disso. Tá? Só nas ministrações, nas coisas aqui, nos atendimentos, o pastor tem atendido muita gente por WhatsApp e pessoas que têm vindo aqui no gabinete do pastor, viu? Eu estou à disposição de você, tá certo? Então, quero dizer que nós estamos aqui para trabalhar, para servir a Deus, mas com responsabilidade. Então, confirmarei com as nossas lideranças, mas a posição do pastor e do vice-presidente da igreja é que pelo menos até dia 5, dia 6 de maio, nós estejamos ainda com todos os nossos ministérios paralisados, tá certo? Essa é a posição, ok? E já falei bastante, foram 11 minutos já aqui, mas só para você compreender a liturgia do nosso culto agora. Então você vai ver um cântico, quase 9 minutos ali, de glorificação, de exaltação a Deus, com a letra você vai poder cantar, né? Você pode fazer isso no teu aparelho de celular, você pode usar o notebook, se você tem Smart TV, você pode buscar do próprio YouTube direto e você pode colocar na sua televisão, né? Aí a forma como você vai assistir o teu culto é você que manda, porque até essa mensagem minha está indo pelo YouTube, então você também pode acionar na tua televisão e toda a família assistir junto. Mas não importa a forma, mas eu convido você a juntar a sua família e vamos cultuar a Deus juntos, tá bom? Eu quero ouvir repercussões, eu quero ouvir comentários ali, né? Quando você estiver assistindo, não tem um horário fixo, mas quando você assistir, comente, apresente as suas colocações, principalmente pela pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus que me alegra o coração por trazer algo que vai ministrar para vocês, que é tudo aquilo que o pastor, pelo mesmo Espírito que toca o coração dele, tem tocado o meu, e eu tenho pregado nesses dias para vocês exatamente aquilo que ele vai ministrar, numa outra linguagem, numa outra visão, usando um texto que eu não usei, e me alegrou muito. Aquilo lá eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. É uma palavra de força, uma palavra de convicção no poder de Deus e nas coisas que Deus está fazendo. Tá certo? Aí você vai ouvir essa pregação, ela tem menos de 40 minutos. Na sequência nós teremos mais uma canção, onde você vai adorar, louvar a Deus. E eu voltarei encerrando o culto com uma oração. Tá bom? É isso aí. Vamos cultuar a Deus? Vamos louvar Ele nesse domingo lindo?